Bem-vinda, borboleta! Eu sou a Bárbara Malha e essa é a Hora da Borboleta. Aqui a gente transforma as birras em limites e afeto. Para quem chegou aqui agora, eu sou psicóloga e há 16 anos eu acompanho mães para educarem com limites e muito afetos. Na Hora da Borboleta de hoje, a gente vai falar como que entender o amadurecimento neurológico do teu filho te libera da culpa. A culpa, aquela, tem aquele ditado, com as mães nasce a culpa. Vamos entender um pouquinho o que acontece aí e por que entender um pouquinho, não precisa ser muito, não precisa virar PhD. Entender um pouquinho sobre o desenvolvimento neurológico nos ajuda demais a se liberar muito dessa culpa. Vamos aproveitar que a gente está começando, aperta ali embaixo no aviãozinho, manda para aquela tua parceira, aquela que tu liga quando dá treta, sabe? Aquela que te entende, que te escuta, que compartilha os problemas, que tá contigo aí nessa jornada de maternar mais leve, de educar com limites, de educar com afeto. Então chegue. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar, conversar um pouquinho, é sobre essa questão da culpa, né? O que acontece que a gente se culpa pelo comportamento dos filhos? Da onde que vem isso, né? Porque essa sensação de que a gente é responsável por aquilo que os nossos filhos fazem, de que é nossa responsabilidade garantir que eles se comportem bem, garantir que eles performem bem, garantir que eles sejam empáticos, gentis, amorosos o tempo todo e com todo mundo, tem como pano de fundo uma coisa que é bastante perigosa e não é muito verdadeira, né? Hoje a gente falava aqui de manhã nos stories, no nosso post, sobre o quanto muitas vezes os nossos filhos, eles não estão aí para preencher as nossas expectativas, né? Eles são outras pessoas. E essa visão de que a gente é responsável pelo comportamento dos filhos, de que o que os filhos fazem é da nossa responsabilidade, aprenderam conosco e se não aprenderam a gente que tinha que ter ensinado, ela está muito calçada nessa ideia de que as crianças são absolutamente moldáveis, né? Eu sempre brinco aqui no consultório com os pais, escuta, o teu filho não é massinha, ele não é uma coisa amorfa que a gente vai moldar para virar aquilo que a gente quer que seja, ele é uma pessoa. E mais, ele é uma pessoa em desenvolvimento, ele é uma criança que está amadurecendo. E como tal, ele tem sim limitações que vão muito além da vontade dele de cooperar, de se comportar bem e tudo mais que às vezes a gente espera que eles façam, né? Então, essa questão da culpa, ela ignora esse dado, né? Ela ignora esse detalhezinho que ali tem uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem necessidades e é uma pessoa em desenvolvimento, que está atrelada totalmente às habilidades que são possíveis alcançar naquela faixa etária, dentro daquela vivência, dentro do que ele tem de experiência até aquele momento. Então, quando a gente caminha alguns passos, e como eu já falei antes, não precisa que a gente vire PhD em neurociência para que a gente faça esse caminho, quando a gente se debruça um pouquinho para entender o que acontece, como acontece o desenvolvimento infantil, como acontece o desenvolvimento neurológico, fica muito claro, fica muito evidente que essas coisas, esses comportamentos, esses eventos, essas reações, que muitas vezes é o que a gente condena nas crianças, é o que a gente vai querer corrigir, é o que a gente vai querer consertar, são absolutamente naturais e esperadas naquela faixa etária. Então, quando a gente consegue se munir dessas informações, muito dessa culpa se dissolve e para de fazer sentido. Porque quando eu entendo que aos 2 anos é esperado que as crianças desenvolvam um comportamento opositor, ou seja, que eles se oponham às coisas que eu proponho, que eles virem pequenos do contra, e que isso diz respeito a um momento do desenvolvimento dele, a um momento do desenvolvimento neurológico lá do cérebro dele,
tranquila. Porque eu sei que não é comigo, porque eu sei que não é uma falha daquilo que eu estou oferecendo. Eu sei que não é porque eu deixei de fazer algo ou porque eu fiz algo que está errado. Eu entendo que aquilo é esperado, eu entendo que aquilo é natural, eu entendo que aquilo faz parte de um desenvolvimento saudável. Então são esses passinhos, essa postura de curiosidade, da gente dar uma olhadinha o que está acontecendo, né, em cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos, muitas vezes traz tranquilidade, né? Porque o que eu vejo muito acontecer, e acontece todos os dias aqui no meu consultório, é que grande parte dos conflitos ou das questões que nos trazem preocupação, elas estão muito atreladas a isso, elas estão muito atreladas a expectativas nossas que estão às vezes desajustadas, desencontradas do que é possível para essa criança neste momento da vidinha dela, né? Então poder entender alivia, descarrega, a gente solta a mochilinha da culpa e entende que não é só o meu pequeno de 2 anos que diz não para tudo que eu proponho e que isso tem um papel. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, assim, por que que isso acontece? Qual é o papel disso? Tá, então tá, tem um comportamento opositor aos 2 anos, mas o que que acontece? Por quê? Pra quê? Isso tem um sentido, né? E quando a gente entende um pouquinho, tudo vai ficando mais claro. E quando eu entendo o que acontece, eu também consigo traçar estratégias melhores, porque eu entendo qual é a necessidade da criança. E aí eu consigo me ajustar para que fique bom para ela e que fique bom para mim também, né? Então é essa postura, é mudar o olhar, é entender que é uma outra pessoa crescendo, se desenvolvendo, né? Então poder trazer uma educação com limite, sim, porque as crianças precisam, pedem e se beneficiam muito disso, mas esse limite empático, esse limite que permita que a criança siga sentindo, experimentando, o que quer que seja que acontece lá dentro dela, né? Que a gente possa acolher o que ela precisa, independente de se a gente vai poder suprir essa expectativa ou não. Acolher a gente sempre pode. A gente está falando aqui do desenvolvimento neurológico e de como que educar com limites com afeto traz leveza para nós, né? Nos liberta um pouco dessa culpa, porque eu passo a entender, bom, tá, isso é um processo natural, isso faz parte do desenvolvimento, isso faz parte do crescimento, isso não diz respeito ao meu maternar, necessariamente, né? E aí, eu acho que a gente pode ir um passinho além e entender também que quando a gente opta por uma educação com limites com afeto, por uma educação respeitosa, além da gente conseguir se libertar dessa culpa, além da gente conseguir fazer as coisas ficarem mais leves para todos, a gente também contribui para esse desenvolvimento, né? O que a neurociência já sabe sobre isso, né? A gente sabe que a velocidade com que esse amadurecimento neurológico acontece, ele é regido muito assim por questões genéticas, por questões que já estão dadas. A gente tem pouco a contribuir ali, né? Ou a atrapalhar. Mas o que a gente também sabe? Que uma das coisas mais importantes para a inteligência emocional, que é a integração entre os hemisférios, que é as partes lá do nosso cérebro conseguirem conversar entre si, conseguirem trocar informações, conseguirem fazer contatos, conseguir fazer conexões, que é o nosso marcador principal de inteligência emocional hoje, né? A definição de inteligência emocional hoje, ela passa por aí. Ela fala da qualidade da integração entre os hemisférios lá no nosso cérebro. Isso, a qualidade da integração, é muito, muito, muito proveniente das nossas vivências. Então, se a gente oferece para essa criança vivências ricas, vivências complexas no sentido de com muitas informações, com conexão, com afetividade, com informação, complexas nesse sentido, né, amplas na verdade, a gente está favorecendo que essa integração aconteça de maneira mais sofisticada, mais rápido. Ou seja, a gente está contribuindo e muito
para que nossos filhos adquiram essas habilidades mais cedo e com mais qualidade. Então, quando a gente educa com limites e com muito afeto, quando a gente educa pensando em conexão, quando a gente educa pensando num limite empático, num limite que realmente conecte com essa criança, com um limite que respeite as emoções, que respeite a imaturidade dessa criança, a gente está botando muitas fichas nessa integração e, por consequência, botando muitas fichas nessas habilidades, nessa inteligência emocional dos nossos filhos. Então, se a gente quer que as crianças sejam inteligentes emocionalmente, a gente precisa oferecer vivências que propiciem, que favoreçam essa integração entre os hemisférios. Vocês lembram? O hemisfério direito é o hemisfério que é responsável mais pela essa parte das emoções, da empatia, da fantasia, da conexão afetiva. E o nosso hemisfério esquerdo é mais pela racionalidade, pela lógica, pelas questões matemáticas. Então, o que significa essa integração? É a gente poder usar de informações desses dois hemisférios para a tomada de decisão. Então, quando eu me deparo com uma situação que eu preciso fazer algo, eu preciso reagir, agir. Quanto mais eu consigo integrar esses dois hemisférios, usar as habilidades de um lado e do outro para chegar numa solução, muito provavelmente mais rico, mais valioso vai ser essa solução que eu consigo chegar, né? Então, quando a gente investe numa educação respeitosa, que vai favorecer isso, que vai já trazer a nossa condução por essa via, né? Porque quando a gente conduz uma situação com limite empático, por exemplo, vamos lembrar lá, tem 4 passos, né? Descrever, acolher, justificar e dar alternativa. O primeiro passo, ele vai falar com o nosso hemisfério esquerdo, né? Ele está descrevendo, estou usando lógica, racionalidade, eu estou montando uma cena para essa criança. O segundo, que é acolher, vai falar com o direito, porque eu vou falar das emoções, porque eu vou falar do que eu sinto, vou falar do que essa criança está sentindo. Só aí eu já fiz esses dois hemisférios conversarem. Eu já mobilizei os dois hemisférios para essa criança me ouvir, para daí eu poder conduzir a situação, para daí eu poder justificar, que aí eu vou usar o esquerdo de novo, eu vou dizer assim, ó, isso não dá agora, por isso, por aquilo outro. Vou trazer o meu argumento racional. E depois eu vou buscar alternativa, que daí eu vou mesclar as duas coisas. Porque eu vou buscar uma alternativa que atenda essa necessidade de conexão e eu vou usar a minha racionalidade para elencar que possibilidades que são essas. Então, o limite empático ele vai nos ajudar porque ele vai, só na condução dos 4 passos, ele vai trazer inevitavelmente essa conversa entre os hemisférios. Então, ele já vai favorecer. E quando a gente vai trazendo isso para o dia a dia, quando a criança vai nos vendo e vai participando dessa condução todos os dias, das nossas tretinhas cotidianas, isso vai ficando corriqueiro, vai ficando rotineiro. E ela passa a fazer isso de maneira autônoma na medida que ela vai se desenvolvendo, né? E que neurologicamente ela pode fazer isso. Isso passa a fazer parte dos recursos dela, né? Então a gente vai fazendo essa musculação ali lá no cérebro para que ele consiga fazer essa integração de maneira cada vez mais ampla e cada vez mais complexa e cada vez mais satisfatória para as nossas crianças, né? Então vale muito, muito a pena pensar nisso, porque é um investimento de curto prazo, mas que a gente vai colher, que a criança, que essa pessoa vai colher frutos a longuíssimo prazo, né? Então, e por que isso é importante quando a gente pensa na questão das birras, né? Por exemplo, né? A gente estava falando da culpa, de como que essa culpa muitas vezes está relacionada com uma expectativa nossa que está desajustada com o que essa criança pode entregar nesse momento do seu desenvolvimento neurológico, né? E aí, fazendo uma conexão com as birras, o que acontece aí? Vamos pensar lá. O que acontece lá por volta dos 2 anos, dos 18 meses, a partir dos 18 meses, mas que normalmente toma força ali perto dos 2 anos, né?
A criança está fazendo uma transição de bebê para criança. Aos 2 anos, o que a gente normalmente tem? Um bebezão que anda e que começa a falar, né? Mas ele está virando uma criança, está fazendo essa transição. E para que essa transição aconteça, é fundamental que ele comece a se perceber como uma pessoa separada de quem cuida dele. Um bebê é absolutamente dependente. Se a gente não fizer nada por ele, ele morre à míngua, porque ele não consegue ainda ir atrás do alimento, ele não consegue ainda cuidar da sua higiene, ele não consegue ainda ser autônomo no seu autocuidado, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai conquistando autonomias até que a gente consiga ser minimamente autossuficiente aí na nossa manutenção, né? No nosso autocuidado. Então, quando a gente chega lá perto dos 2 anos, tem esse grande salto, que é a aquisição da mobilidade bípede, né? As crianças começam a andar ali 1 ano e pouquinho, e depois, perto dos 2, usualmente eles começam a falar. E vocês pensem, se a gente compara com um bebê, o que um bebezinho pequeno tem de habilidades, e quando ele começa a andar e falar, isso é um mega salto evolutivo, né? Isso é um mega ganho de autonomia. Ele já pode ir onde ele quer e ele já consegue comunicar o que ele precisa, mesmo que ainda muito primitivamente, primariamente, né? Com uma palavrinha ou outra, apontando, enfim. Então, para que isso aconteça, para que esse processo de construção de autonomia aconteça, o que precisa acontecer com essa criança? Ele precisa se separar de quem cuida dele. Emocionalmente, no sentido de buscar no mundo, buscar no meio as coisas que ele precisa, fazer movimentos no meio para buscar o que ele precisa. Porque antes, o que o bebê faz? O bebê chora para que o adulto entenda o que ele precisa e faça por ele. A partir daqui, a criança já vai fazer movimentos para ela ativamente ir atrás do que ela precisa, né? E para que isso aconteça, é preciso que ele viva esse processo de individuação, que ele entenda que ele é um, a mamãe é outro, ele é um, papai é outro, ele é um, humano é outro. E para descobrir isso, ele precisa aprender uma coisa muito fundamental, que a gente usa 1 milhão de vezes todos os dias, sem nem perceber. Ele precisa aprender a escolher. E aí tem aquela música que diz, cada escolha é uma renúncia. E cada escolha é uma renúncia. Quando a gente escolhe algo, a gente renuncia necessariamente uma outra coisa, né? E é por isso que as crianças desenvolvem esse comportamento opositor. Eles precisam aprender a escolher. É isso que eles precisam treinar. Então, eu não quero a comida que a minha mãe escolheu. Eu quero eu escolher a comida. Eu não quero o copo que meu pai me deu. Eu quero eu escolher o copo. Eu quero saber o que eu quero. Eu quero agir aqui para conseguir o que eu preciso. Então, quando a criança se opõe, né, isso que a gente chama de comportamento opositor, aquela fase do contra, que tudo vira um escarcéu, porque a gente quer também de alguma maneira se impor daí, né, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Na verdade, a criança não está se opondo, ela está só querendo escolher. E quando a gente entende isso, e por isso que é tão importante isso que eu tô falando, da gente conhecer um tiquinho, dar um passinho ou 2 aí para entender como que acontece o desenvolvimento neurológico, né, das crianças. Quando a gente entende que é isso que ela precisa, a gente pode deliberadamente trazer isso para o dia a dia de uma maneira que não gere conflitos, ou que gere muito menos conflitos. Então, se eu sei que o que o meu filho precisa é escolher, é exercitar a escolha, exercitar o poder de escolher, elencar o que é melhor para mim e alienar o que eu não quero agora, eu posso trazer isso no dia a dia com muita leveza. E aí a gente vai ter uma diminuição automática desse comportamento opositor aí, né? Então esse é o caminho. E aí o que acontece? Lá, com 2 anos começa assim, né? A fase do contra. E aí desespero, porque daí o que acontece? A gente acaba que a gente
por conta desse comportamento opositor, por conta dessa necessidade de fazer escolhas, o que nós adultos fazemos? Porque a gente tinha em casa um bebê cordato, que comia o que a gente colocava no pratinho, que andava no colo para lá e para cá, então ia onde a gente queria, que se a gente não quisesse que mexesse numa coisa, a gente simplesmente tirava da mãozinha, ou ia para outro lugar com ele no colo, e aí daqui a pouco a gente tem aquele furacãozinho, que vai onde quer, que sobe nas coisas para mexer no que não pode, que não quer aquela comida, que, né? E é um sustão. E como, lembrem, a gente está super, ultra, hiper encharcado dessas ideias da educação tradicional, da educação raiz, né? Que vão dizer que a gente precisa ser autoridade, que as crianças precisam nos respeitar, que a gente não pode ceder, senão eles ficam cheios de manha, ficam nos manipulando, fazendo pirraça. O que a gente faz? Quando a criança traz essa necessidade de escolher, o que a gente faz é negar a escolha. A gente diz, não pode. Não, é esse. Ai, aqui não. A gente nega. Só que quando a gente nega, o que essa criança precisa fazer? Se opor mais. E aí ficam dois bodes batendo chifre. Porque a gente endurece de um lado e a criança endurece de outro. E aí, o que acontece lá no final da linha? Isso gera tensão para os dois lados. Vamos lembrar o que são os gatilhos principais da birra. Além, obviamente, da imaturidade neurológica, aquilo que vai dar o start numa birra, normalmente é necessidades básicas negligenciadas, inabilidade de lidar com a situação e acúmulo de tensões. Então, se a gente tá no nosso dia a dia com essa criança de 2, 3 anos nessa de bater chifre, eu tô o tempo inteiro produzindo tensão. O tempo inteiro eu tô enchendo esse copinho da criança, que em algum momento vai transbordar e vai virar uma birra. Então, eu tô semeando birra. Quando eu me oponho a esse comportamento opositor com a mesma intensidade e vetor oposto, né? Eu vou bater cabeça com essa criança, a tendência é que eu esteja semeando uma birra que vai acontecer lá na frente. E aí vai acontecer por aquele motivo bobo. Meu Deus, tu não acredita o escândalo que ele fez porque eu botei o prato amarelo e ele queria o verde. Tu não acredita o escândalo. Parecia que estavam matando. Não é sobre o prato. É sobre todas as outras vezes que essa criança, nesse dia, tentou escolher, precisou escolher, e não foi atendida, e não pôde escolher, porque a gente negou a possibilidade dela fazer escolha, que é o que ela precisa fazer para o seu processo de amadurecimento, para o seu processo de individuação, que faz parte das necessidades que as crianças têm, especialmente dos 2 aos 4 anos. Por isso que essa é a fase do comportamento opositor, dos 2 aos 4. Começa lá perto dos 2 anos e chega no ápice lá perto dos 4. Né? E aí isso é outra coisa que muitas vezes me cobram. Meu Deus, por que ninguém conta pra gente que com 4 anos eles ainda estão super se opondo, né? É um processo, começa lá com quase 2 e vai mais longe, né? Então, assim, se a gente tá falando aqui de pelo menos 2 anos, onde essa necessidade de escolher, onde essa necessidade de trazer o seu jeitão, as suas escolhas, as suas opções para a mesa são fundamentais. Então a gente está falando de pelo menos 2 anos da vida dessa criança que isso vai ser muito intenso e muito presente. E essa é uma razão muito, muito especial e muito forte para que tu pense com muito carinho em começar hoje. Não sei quantos anos tem teu filho, mas saiba que isso vai te acompanhar. É uma necessidade importante, que tem uma função, que é um treino para a gente se individualizar, para a gente saber do que a gente gosta, para a gente poder fazer escolhas, para a gente poder integrar lá os hemisférios do nosso cérebro. Faz todo sentido para o nosso desenvolvimento. A gente precisa exercitar essas habilidades de escolha para a gente se desenvolver bem,
para o nosso cérebro se desenvolver legal, ficar lá fortão, musculoso na integração entre os hemisférios. Então é fundamental. Então isso vai te acompanhar. Não tem muito jeito. O que muda é como a gente vai lidar com isso. E eu posso lidar com isso batendo chifre, né? Me opondo com a mesma força e vetor oposto. E aí a tendência é que a gente vá aumentando aí o nível de tensão nessa relação. E acaba que viram aqueles dias que a gente briga com a criança o dia inteiro, porque tudo vira treta. Porque a gente está se opondo igual a criança, né? Ou a gente pode entender que isso faz parte, que isso tem uma função, que isso é saudável e que eu posso conduzir de maneiras diferentes, que eu posso oferecer escolhas deliberadamente, trazer isso para o meu dia a dia, trazer isso para o meu cotidiano, e a criança supre essa necessidade sem gerar conflito. Quer ver como não é difícil? Olha só, vamos pensar lá uma criança de 2 anos. Se a gente começa no simples, então na hora de vestir essa criança, eu pego 2 roupinhas, eu digo, qual que a gente vai botar hoje? Tu quer esse ou esse? E deixo que ela escolha. Quando a gente vai tomar banho, hoje nós vamos tomar banho de chuveiro ou banheira? Mais uma coisa. Do que a gente vai brincar agora? De Lego ou vamos desenhar? O que a gente põe no teu prato? Arroz e feijão agora ou a massinha primeiro? Então eu não preciso ser permissivo para permitir que essa criança faça escolhas, para permitir que essa criança exercite a sua habilidade de escolher. Eu posso oferecer as opções. Isso de alguma maneira me deixa no controle, no sentido de que não vai virar oba-oba, né? Não precisa. Então a gente oferece opções que sejam possíveis, que sejam interessantes, que sejam saudáveis, que sejam seguras, mas a gente incentiva para que a criança vá fazendo escolhas, vá exercitando, vai treinando, vai vivenciando isso de uma maneira leve, sem bater chifre, sem precisar se opor. A gente desmonta essa necessidade, fragmenta ela em pequenos momentos do dia, em momentos onde isso não vai gerar conflito. E aí os momentos de conflito já ficam bem mais leves, já ficam bem menos frequentes, bem menos intensos e às vezes até param de acontecer, dependendo do caso, né? Dependendo de como a gente consegue conduzir, né? Então, essa é a razão essencial para a gente entender o que acontece lá no cérebro do nosso filho. Para a gente entender um pouquinho do que é esperado no desenvolvimento, de como que está agora, o que ele pode me entregar e o que ainda é viagem, né? Então, conduzir, transformar as birras em limites em afeto, poder olhar para as birras com esse olhar, poder olhar para esse momento do desenvolvimento, para esse comportamento opositor, sobre essa lente, sobre quem sabe o que está acontecendo lá no cérebro do meu filho e por que ele precisa fazer isso, muda tudo. Salva o teu dia, salva o teu maternar, porque a gente vai para a ação mobilizado de outros sentimentos. Eu vou empaticamente agir com o meu filho, porque eu sei que ele não está fazendo aquilo para me afetar, ele não está fazendo aquilo para me provocar, ele não está fazendo aquilo para desafiar a minha autoridade, ele está fazendo daquele jeito porque é isso que ele precisa aprender nesse momento, porque é isso, essa habilidade que ele precisa exercitar agora, e eu posso ajudá-lo a fazer isso sem gerar conflito. Só que para isso eu preciso entender o que está acontecendo. Faz sentido aí, borboleta? Essa foi a hora da borboleta de hoje.